Tudo bom, lindinhos? A gente continua falando sobre microbiologia, falamos sobre vírus, a gente fala agora sobre o segundo grupo de pequenas criaturas do mal, que podem matar as pessoas, bactérias, né? Claro que eu estou sendo injusto com as bactérias, que não necessariamente elas são do mal, né? Mas muitas delas, claro, são parasitas e causam problemas. De modo geral, né, moçada? Eu lembro para vocês que bactérias pertencem ao reino Monera, na classificação mais tradicional, que é a classificação em 5 reinos. E, gente, bactérias são procariontes. Procariontes unicelulares. Aliás, né, moçada? Eu lembro para vocês que esses 3 termos, eles são sinônimos. Quem é bactéria é monera e é procarionte. Quem é procarionte é monera e é bactéria. Quem é monera é bactéria e é procarionte. Então, esses 3 termos, bactérias, moneras e procariontes, eles são, moçada, a mesma coisa. Colocar, por exemplo, né, um deles, automaticamente você está falando dos outros 2. Não apenas bactérias são procariontes, como elas são unicelulares. Ô, moçada, lá nas aulas de citologia, na aula de introdução à citologia, a gente escreveu para vocês como é que é a célula procariótica. Como é que é a célula procariótica, como é que é a célula bacteriana. Então eu vou lembrar para vocês de algumas coisas. Quem não lembrar de algum detalhe que eu estou colocando, quiser lembrar um pouco melhor, volta lá nas aulas de citologia, né, na aula de introdução à citologia, e dá uma olhada lá nas diferenças entre a célula procariótica e a célula eucariótica. Mas de qualquer maneira, eu queria lembrar das principais das diferenças. Procariontes, né, moçada? Eles não apresentam carioteca, e por isso, eles não apresentam núcleo, né? Células eucarióticas têm carioteca, tem núcleo. A gente tem pessoas que no lugar de um núcleo, células procarióticas apresentam um nucleóide, né? Dizer, moçada, que você tem um nucleóide, quer dizer que o material genético, ele está diretamente mergulhado no citoplasma. Ele está disperso no citoplasma. É diferente, né? Porque nas células eucarióticas da gente, tem carioteca, tem núcleo e o material genético está dentro do núcleo. Então, nas células procarióticas, nas células bacterianas, sem carioteca, sem núcleo, material genético no citoplasma com o nome de nucleóide. Esse material genético, ele, moçada, apresenta lá algumas características, né? Ele se apresenta na forma de um DNA, sendo que esse DNA ele é circular, ou seja, em células eucarióticas o DNA tem cadeia aberta, mas em bactérias o DNA tem cadeia fechada, ele é circular, nu, ou seja, sem estonas. Ora, moçada, em células eucarióticas o nosso DNA é associado a estonas. No caso lá das bactérias, o DNA é nu, não associado a estonas. E organizado em um cromossomo único, né? Ora, pessoas, eu lembro para vocês que em nós eucariontes, cada célula tem vários cromossomos, né? O que varia de espécie para espécie. Na espécie humana são 46, no cavalo são 64, varia de espécie para espécie. Mas em bactérias, né, o DNA é circular, o nosso é aberto. O DNA é desnudo, o nosso é associado com estonas. Só tem um cromossomo na nossa célula, tem vários cromossomos. Ah, a história de você ter só um cromossomo, a gente também vai encontrar, possivelmente, em células bacterianas, plasmídios, né? Lembrando para vocês lá que plasmídios, eles são fragmentos de DNA extracromossomial, extra, fora do cromossomo. Então, extracromossomial, fora do cromossomo, sendo que esse DNA ele é circular e desnudo também. Ou seja, apesar de as bactérias apresentarem apenas um cromossomo, só tem um cromossomo, existem lá fragmentos de DNA fora do cromossomo da bactéria. Falaremos depois com mais calma sobre os plasmídios. A gente tem, moçada, que células procarióticas não apresentam um sistema de endomembranas. Quando a gente fala, moçada, que você não tem um sistema de endomembranas, você não tem organelas membranosas, você não tem, moçada, nesse caso, retículo endoplasmático,
complexo de Golgi, lisossomos, mitocôndrias e etc, né? Aliás, a gente tem ribossomos 70S como sendo a única organela que a gente vai ter na célula procariótica. Aliás, o ribossomo vai ser a única organela universal, né? A única organela encontrada lá em todos os seres vivos. Opa, lembrando, né? Nas células eucarióticas existe um sistema de endomembranas. Nas células eucarióticas tem retículo endoplasmático, complexo de Golgi, lisossomo, mitocôndria, etc e tal. Células bacterianas não tem nada disso. E na célula eucariótica tem ribossomo, né? Só que o ribossomo da célula eucariótica ele é 80S e o ribossomo da célula procariótica ele é 70S. Lembrando lá que o S, né, aquela unidade que mede, entre aspas, a densidade do ribossomo, o tal do coeficiente de sedimentação, que não nos interessa em detalhe. Fato é que células procarióticas, células bacterianas, apresentam todas essas características aqui. Repito mais uma vez, se quiser lembrar melhor sobre isso, aula de citologia, introdução à citologia, onde a gente organiza bonitinho a diferença entre as células procarióticas, que tem essas características, e as células eucarióticas. Entretanto, moçada, bola para frente, eu continuo conversando sobre as características das bactérias, né? Bactérias, então, são procariontes unicelulares. Bactérias, moçada, apresentam parede celular constituída de um material chamado de peptoglicana ou de peptídeo-glicana. Lembrando, né, pessoas, que toda célula tem membrana celular. Toda célula, sem exceção, tem membrana celular. A membrana celular formada de uma bicamada de fosfolipídios associados a proteínas, e aí vai. Se é a membrana celular, todo mundo tem. Entretanto, além da membrana celular, algumas células têm parede celular. Então, membrana celular de fosfolipídios e proteínas é obrigatório, mas parede celular, algumas espécies de seres vivos têm, outras não. Então, por exemplo, nós animais e os protozoários não apresentam parede celular, só tem a membrana. Mas, por exemplo, né, moçada? Você pega lá que plantas tem membrana e tem a parede celular de celulose. Fungos tem membrana e tem parede celular de quitina. Bactérias têm membrana e tem parede celular constituída desse material peptidoglicana, que depois eu vou descrever com mais calma como é que funciona. Esse lance de você ter nas bactérias parede celular de peptidoglicana, a gente lembra lá que algumas bactérias elas apresentam parede celular sem a peptoglicana, parede celular que não apresenta peptoglicana, peptidoglicana, mas isso aí, moçada, claro que é uma exceção. Então, a imensa maioria das bactérias, a parede celular tem essa composição. Algumas bactérias somente têm a parede celular que não apresentam peptidoglicana. E, moçada, existe um grupo de bactérias chamadas de micoplasma, sendo que essas bactérias micoplasma são as únicas bactérias que não apresentam parede celular de jeito nenhum. Não apresentam parede celular de maneira alguma. Então, de modo geral, a parede celular é de peptidoglicana, algumas poucas têm uma parede celular sem peptidoglicana, e as bactérias micoplasma, as únicas bactérias que não apresentam parede celular.